Pessoal, o INSS não se manifestou o pedido do juiz. O que acontece? Como é que funciona tudo isso? Olha que vídeo importante, que informação importante nós estamos trazendo aqui. Conhecimento e informação que vão ajudar você a resolver aquele problema. Aqui nos comentários dos vídeos, nós sempre recebemos muita gente falando que o juiz deu a decisão e o INSS está demorando para implantar o benefício. E nós vamos responder algumas perguntas que estão aqui no comentário, que são importantíssimas. Perguntas como: quando o processo está na mesa do juiz, demora? O que acontece quando o INSS não recorre da decisão? O INSS pode recorrer? O que fazer quando o juiz demora para dar a sentença? Quanto tempo o processo pode ficar parado? O que acontece depois de recorrido o prazo? Olha, são perguntas que eu tenho certeza que tem muita gente que está atrás da tela aí, inscritos no canal e pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, que estão passando por essa situação e não sabem mais o que fazer. Não sabiam, porque agora nós vamos dar toda a informação, conhecimento do que você deve fazer caso você esteja passando por uma situação como essa. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final. 10, 15 minutos de conhecimento que você ganhar aqui nesse vídeo vão te poupar dias, semanas ou até meses de perda de tempo lá no INSS, ou mesmo de você precisar ir até uma agência, ficar sem saber, as pessoas ficarem te jogando de um lado para o outro, e você, por falta de conhecimento, você não sabe quais são os seus direitos, não sabe como exigir esses direitos. Então é muito importante que você acompanhe com muita atenção esse vídeo. Então vamos lá, se o INSS não se manifestou pelo pedido do juiz. Bom, primeiro, o juiz não tem prazo, tá? Ele dá a sentença quando ele quiser. O juiz não é obrigado, ele não tem... o processo está na tua mão, você tem que dar sentença. Não, o juiz ele vai dar a sentença a hora que ele achar mais adequado e ele tiver certeza de tudo que ele leu nos autos, das confirmações, das provas, aí sim ele dá a sentença. O prazo de 10 dias é para o INSS, no caso, se manifestar. Caso se manifeste após o prazo, o juiz ele pode ignorar essa manifestação do INSS, por ela ser intempestiva. Precisa também observar que a data da citação eletrônica feita ao INSS, porque o judiciário, quando intima, ele faz uma citação eletrônica. Nesse caso, fez a citação eletrônica para o INSS. É a partir dessa data que vai começar a contar os 10 dias. Olha aí, então nós vimos que o juiz não tem prazo para dar sentença. Muita gente, o juiz está demorando para dar a sentença. É assim mesmo, o juiz para dar uma sentença, ele tem que ter certeza da decisão que ele vai tomar. Agora, no caso, um pedido do juiz, uma manifestação, no caso do INSS é 10 dias. E não é 10 dias quando o INSS começa a contar esse tempo. Não, é a partir da citação eletrônica. Então, como nós já vimos, existe o acordo lá entre o Ministério Público, o INSS e a Justiça Federal, para adiantar, para fazer com que os processos judiciais eles andem mais rápido. Dizem que a parte eletrônica seria até de 1 minuto para fazer a liberação de um benefício. Por quê? Quando se fizesse a citação lá na Justiça Federal, em 1 minuto já estaria, menos de 1 minuto já estaria no INSS. Então os 10 dias aí começa a contar a partir desse momento, quando foi feita essa citação. Quando o processo está na mesa do juiz, demora, é o que nós estávamos falando, né? O juiz, ele vai dar a sentença quando ele achar melhor. Mas quanto tempo pode levar para ele proferir, no caso do despacho? A regra geral prevista no Código de Processo Civil é de que o juiz vai proferir a sentença em até 5 dias. As decisões em até 10 dias. E as sentenças em 30 dias. O Conselho Nacional de Justiça sugere ainda que o processo tenha andamento a cada 30 dias. Quer dizer, ele não pode ficar parado. Ficar numa sessão parado, na outra sessão parado. Então, no máximo 30 dias, ele tem que dar andamento. É claro que está havendo um acúmulo muito grande na Justiça, como dentro do próprio INSS, na SEABS. Quantos processos não estão em análise na SEABS e não se obtém uma resposta? É difícil. Mesmo tendo os prazos, muitas vezes nem a Justiça está conseguindo cumprir esses prazos. O que acontece quando o INSS não recorre da decisão do juiz? Bom, caso haja necessidade, tanto o INSS quanto o advogado previdenciário poderão não concordar com a sentença do juiz e recorrer da decisão. Isso tanto o INSS como você. Isso é excelente, tá?
em certo ponto, no sentido que, se o segurado ele não teve a decisão favorável a ele, ele tem a oportunidade de entrar com recurso para reverter essa decisão. Só que também tem o outro lado. Se o INSS perder a ação, ele também tem direito a entrar com recurso. Isso é uma via de mão dupla, né, pessoal? O que é para um na justiça também serve para o outro. Então, tem um lado bom para o segurado e tem um lado ruim, que é o INSS poder recorrer. Agora, casos de aposentadoria, né? Muita gente demora a aposentadoria. Quanto tempo o INSS tem para responder no caso de aposentadoria para o juiz? Bom, a sentença poderá demorar até em torno de 7 meses. Se o caso for solucionado no Tribunal Regional, em até 6 anos, se for preciso utilizar outros recursos. Uma boa notícia é que não é preciso esperar todos os recursos serem julgados para começar a receber a aposentadoria. O magistrado ele pode determinar que o pagamento comece a ser feito muito antes aí de terminar, chegar ao final do processo, o final do julgamento. Basta ele ter a certeza que está mostrando ali nos autos que esse segurado que pediu a aposentadoria ele está sendo prejudicado e ele necessita dessa renda para a sua subsistência e da sua família. O que fazer quando o juiz demora para dar a sentença? Bem, apesar do artigo 235 do novo Código de Processo Civil, alguns juízes podem se sentir afrontados e a sentença pode acabar não saindo da melhor forma. Uma boa alternativa é conversar com o juiz. Se você tiver a oportunidade, converse com o juiz. Se não, se você constituir um advogado, que o advogado vá conversar com o juiz com relação à demora da sentença, o que está ocorrendo, o que está ocasionando na vida do segurado. Você falando com o magistrado, você abre a verdade da sua vida. Você pode estar dependendo de amigos, dependendo de família, está numa situação constrangedora, ou então não consegue ninguém que possa te ajudar, está passando necessidade, a sua família também. Tem que se conversar, tá? Isso pode alavancar. E eu tenho uma curiosidade aqui que muita gente não sabe, né? Benefícios de incapacidade que estão na justiça. Vão passar por perícia judicial. O que fazer se o perito judicial negar a incapacidade? Nós sempre falamos da perícia judicial, de perícia do INSS, como se elas fossem favoráveis ao segurado. Mas no caso, se ela for contra, né, o pedido de incapacidade desse segurado, bom, dá para ganhar um processo contra o INSS, mesmo tendo a perícia judicial negada. Porque o juiz ele pode não reconhecer, tá, o laudo judicial que foi totalmente desfavorável ao segurado. De que maneira que o juiz pode desconsiderar o laudo? Se a documentação apresentada nos autos, elas forem muito fortes e consistentes, demonstram claramente que esse segurado está capacitado para exercer as suas atividades, que seria para um benefício, por exemplo, de incapacidade temporária, o antigo auxílio acidente, ou mesmo que ele está incapacitado total e permanente para a sua atividade ou para qualquer outro tipo de atividade, que seria a aposentadoria por invalidez. Quando nós falamos que uma das maiores dicas que nós damos aqui no canal é com relação à documentação, não amassar, não molhar, não rasurar, não dobrar, tomar cuidado com documentos, vocês vejam a importância. Você pode passar numa perícia judicial, está pedindo um benefício de auxílio-doença na justiça. O perito judicial ele pode negar a existência de uma incapacidade. E o juiz pode ser contrário e ignorar o parecer desse perito judicial. Por quê? Porque nos autos a sua documentação ela é tão clara, ela é tão forte, ela é tão consistente, que convenceu o magistrado. Então, independente desse laudo pericial, o magistrado vai dar a posição dele e a decisão através da documentação apresentada. Então, guarde bem isso, pessoal. Todos os vídeos nós falamos isso, não é para ser repetitivo, é para ficar mesmo na mente de vocês. Tudo relacionado a INSS, toda a documentação, laudo com o seu nome, nome do médico, carimbo, CRM, CID da doença, previsão do tempo de afastamento, se for uma incapacidade total e permanente, que esse médico que está fazendo o laudo, que ele sugira ali a aposentadoria por invalidez, você guardar os receituários médicos, histórico cirúrgico, se você passou por cirurgia, fisioterapia, você fez um tempo de fisioterapia, peça um laudo
dessa fisioterapia que você fez, tudo, até as caixinhas de remédio você guarda. Tudo isso fortalece e demonstra que você está realmente incapacitado. Muita gente não leva a sério. Passa numa perícia, muitas vezes, não precisa ser nem judicial, pode ser no INSS, tem o benefício negado. Ah, o meu benefício foi negado 10 vezes. As 10 vezes foi negado exatamente por isso. Ou por falta de documentação, ou por documentos, uma apresentação inadequada, ou mesmo documentos desatualizados. Então tenha atenção, pessoal, é muito sério isso. Quanto tempo o processo pode ficar parado? Bom, os processos poderão permanecer paralisados por mais de 30 dias, aguardando o cumprimento, ou mesmo normas internas, né, do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que pode justificar esse tempo parado referente a serviços judiciários. O que acontece depois de decorrido o prazo? Depois do decurso do prazo, o processo segue o andamento normal. O maior prejuízo fica com a parte que perdeu o prazo, pois nesse caso ocorre a preclusão, que é a perda do direito de se manifestar, uma vez que o prazo dado não foi utilizado. Então olha que legal, quando o juiz intima o INSS e o INSS não responde e passa o prazo, depois de uma semana, alguns dias depois que passou o prazo, o INSS manda a resposta para o juiz. Existe a preclusão, o que é? Ele vai ignorar, o juiz vai ignorar essa manifestação, no caso do INSS, por não cumprimento de prazo. Quer dizer, já é uma sentença negativa para o INSS, nesse caso dentro do processo. Porque o juiz está vendo que o INSS não tem interesse algum de se manifestar ou avaliar realmente a situação desse segurado, no caso de uma incapacidade. Então, perde quem não se manifestou dentro do prazo. Quanto tempo demora para receber o benefício depois de concedido, depois que o juiz dá a sentença? Bem, esse benefício ele deve ter 30 dias para ser implantado, mais 15 dias para você receber o primeiro pagamento. Só que tem um probleminha. Como nós falamos, o acúmulo de processos, o acúmulo de pedidos de benefício, esse prazo também ele pode ser prolongado. Então pode demorar de 45 a 90 dias para acontecer. Você vai receber, tá? É certeza que vai receber, mas ainda vai ter que aguardar um tempinho. Com relação a atrasados, o INSS pode entrar com recurso. Você que recebeu, por exemplo, seu benefício foi implantado, você começou a receber o pagamento do benefício, só que você não recebeu nenhum atrasado na justiça, é exatamente por isso, porque o INSS recorreu e esse processo pode demorar até 3 anos, tá? Então demora mesmo. Se você está com o advogado, peça para o advogado estar sempre te enviando, comunicando como está o andamento desse processo. É obrigação dele, tá? Se não fizer isso, vá fazer uma reclamação na OAB, que você vai ver que ele te responde rapidinho. Quanto tempo demora para o INSS pagar depois da sentença, que nós acabamos de falar? Vai 45 dias para implantar, são 30 dias para implantar o benefício, 15 dias para fazer o pagamento. Prorrogáveis por mais esse período, daria 90 dias. Então, são essas informações que nós estamos trazendo aqui, são relacionadas às perguntas que são feitas aqui no canal. Esperamos que tenhamos respondido diversas perguntas, tirado dúvidas de muita gente. Para você que está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, aproveite todos os nossos conteúdos, conteúdos que já ajudaram muita gente, eu tenho certeza que vão ajudar você também. Gostou do nosso trabalho, da maneira que nós passamos a informação? Dá um likezinho aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. É você que vai sair ganhando. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez, meu muito obrigado por você estar sempre interagindo com o canal, nos apoiando. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Chegando o final de semana, ô semaninha pesada essa, que todos nós tenhamos força, fé e coragem para suportar e superar todos os obstáculos que aparecerem em nossa vida. Eu deixo um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.